Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o Zero Dúvida na Carreira e hoje daremos as boas-vindas para mais um profissional que vai compartilhar a trajetória da sua carreira juntamente com os estudos. Querem saber mais? Então roda a vinheta porque o Zero Dúvida na Carreira está no ar. Apaixonado pela educação, se formou em ciências biológicas, mas não parou por aí. Ele vive em constante evolução e a todo momento tem desejo de buscar conhecimento e compartilhar, mais conhecido carinhosamente como Vovô Manu. E aí, Vovô Manu, como o senhor tá? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estarmos juntos aqui, compartilhando desse momento ímpar na nossa carreira. Com certeza, Vovô Manu. Olha, antes de começarmos o programa, queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua história, se apresentasse para o pessoal de casa. Pois não, então, meus amigos, hoje eu sou carinhosamente chamado aqui no Zero Dúvida de Vovô Manu, né? Na verdade, eu comecei a lecionar, ainda era adolescente, aos 14 anos, né? Aos 18 fui fazer Química Industrial, mas preferi me dedicar ao magistério. E comecei então a trabalhar com crianças do antigo exame de admissão ao ginásio, na linguagem daquela época, o que na linguagem atual seria o aluno que está no quinto indo para o sexto ano. Fui fazer ciências biológicas, que na ocasião se chamava História Natural, então adquiri a licenciatura na área de biologia, na área de geologia e na área de matemática, né? Continuei meus estudos pedagógicos, escrevendo, fiz concurso para o estado, para o município, trabalhei também em seminário religioso com metodologia científica e a partir das aulas das minhas alunas de magistério surgiu a minha primeira coleção lançada em 1988. Uma história e tanto, né, Vovô Manu? Como é que foi despertar o sentimento do primeiro lançamento do seu livro? Olha, é até difícil criar um adjetivo para essa alegria, né? Você imaginar que um menino que não tinha dinheiro para comprar livro, né? Eu saía do curso e passava na livraria, cada dia eu lia um pedacinho do livro, chegou um momento que o gerente resolveu me emprestar os livros para ler em casa, né? Ia também buscar livros usados na casa de uma tia que morava na Zona Sul e muitas vezes até criticado por você está trazendo papel velho para dentro de casa? Então, até hoje eu tenho esse hábito de valorizar o livro, né? Eu acho que o livro é tudo na vida. Por mais que a gente tenha a tecnologia, o contato com o livro é uma coisa diferente. É uma coisa que está dentro da nossa alma. Com certeza. E em que momento você começou a gostar de escrever, de ler? Sim, então, como eu falei anteriormente, né, desde a adolescência eu já gostava de escrever, já gostava de ler. Eu sempre fazia redações em que os meus professores procuravam ler essas redações para a turma. Naquela época isso era muito comum. E isso cada vez foi me estimulando mais e mais e mais até chegar aqui. E acredito que cada dia a gente pode aprender um pouco mais. A única coisa que eu tenho certeza é que eu não sei absolutamente nada. E cada dia a gente aprende muito. E aprende principalmente com as crianças, que, na minha opinião, são os melhores professores. Você chegou a dar aula para as crianças? Sim, continuo, né? Continua. Continuo. Inclusive, hoje, quando eu sair daqui, eu vou ter um encontro com as crianças. O senhor sempre teve vontade de ser educador para a educação infantil? Sim, sim. Até não é comum, né? Homem trabalhar com educação infantil, mas é uma das coisas que me apaixona, tá? Eu acho que são os dois extremos, a educação infantil e trabalhar com idoso, tá? Não que eu não goste de trabalhar com os outros públicos, gosto sim, mas a educação infantil é uma coisa assim, mágica, assim como o idoso. Você imagina uma pessoa com 90, 100 anos dizer que agora está conseguindo aprender com as conversas do Vovô Manu, que eu não chamo de aula, chamo de conversa, tá? Você saber que uma pessoa lá do outro lado
do planeta, né? Manda mensagem para nós agradecendo que ela está conseguindo se desenvolver. Isso é maravilhoso, isso não tem preço. E vovô Manu, a pergunta que não quer calar, né? Da onde surgiu o vovô Manu? Então, o vovô Manu surgiu aqui do Zero Dúvida. Do Zero Dúvida. Porque o que acontece? Inclusive, assim, é uma honra para mim. Eu tenho viajado por vários lugares e tenho o prazer de levar o nome do Zero Dúvida lá para o outro lado do oceano, né? Hoje o Zero Dúvida está em Portugal também. A ideia de vovô Manu foi uma ideia da equipe. Eles acharam que se falasse professor Emanuel Cavalcante, simplesmente, ia ficar muito longe do idoso. Quando você fala vovô Manu, ele fala, eu também sou vovô, então eu vou aprender. E eu estou recebendo esse retorno, assim, diariamente, de inúmeras pessoas. E o mais bonito ainda, muitas crianças que às vezes criticavam, muitos adultos que criticavam os avós porque eles estavam querendo aprender, agora estão participando junto. Porque nessas conversas a gente sugere algumas brincadeiras para formar as letrinhas, por exemplo, com palito de picolé. E a criança gosta disso. Então é uma forma de aproximar a criança do idoso e vice-versa. Vovô Manu, você está falando em relação ao Zero Dúvida, né? Sim. O pessoal de casa não sabe qual projeto você fez para o Zero Dúvida. Explica um pouco para ele do que se trata. Pois não, então, é com muita honra que eu digo que o projeto que nós desenvolvemos aqui no Zero Dúvida é um projeto de alfabetização para adultos, especificamente para os idosos, né? Hoje, esse projeto, graças a Deus e graças à equipe do Zero Dúvida, graças ao nosso público, ele está com um número muito grande de visualizações. Isso me dá muito prazer, isso me motiva cada vez mais a produzir. Depois, pessoal, vamos compartilhar um trechinho do que o vovô Manu traz para o Zero Dúvida, o projeto, e traz muito conteúdo legal no YouTube do Zero Dúvida. Então, pessoal, mais tarde, no final do programa, iremos compartilhar com vocês. Vovô Manu, iremos para um quadro agora do Zero Dúvida na Carreira, onde vão passar imagens referentes à sua carreira, tá? Sim. E aí você vai contar a importância de ter passado por cada uma. Ah, sim, maravilha, maravilha. Prepara o coração, né? Então, vovô Manu, que momento foi esse? Esse aí foi o momento do lançamento do meu primeiro livro, né, intitulado Ciência e Vida. Aliás, eu tenho uma alegria muito grande. O Museu de Duque de Caxias hoje também tem esse nome. E foi lá na Universidade de Caxias, né, a Unigran Rio, onde esse livro foi adotado pela primeira vez junto aos estudantes de pedagogia e aos estudantes de licenciatura em ciências. Foi exatamente em 1988. E 2 dias depois, esse livro já estava numa exposição de selos em São Paulo, porque foi o primeiro livro brasileiro de ciências totalmente ilustrados por selo. Para cada assunto, a gente ia buscar um selo. Então, se eu ia falar, por exemplo, do coração, tinha lá um selinho do coração. Se eu ia falar, por exemplo, de eletricidade, tinha um selinho de eletricidade. Deu um trabalho louco, mas foi uma coisa prazerosa, é uma coisa assim que ficou na história das editoras. Com certeza, isso me marcou muito, fez com que nós aprendêssemos muito e a cada dia a gente pode aprender mais ainda. Isso prova, mais uma vez, que você não depende só do livro, você pode aprender com várias coisas. Você pode aprender com jogos, você pode aprender com brincadeiras, você pode aprender com música, com teatro. E o meu trabalho é assim, é um trabalho totalmente diversificado, né? É muito comum, por exemplo, nós irmos para a quadra de educação física e trabalharmos matemática com o professor de educação física. Realmente, vovô Manu, a gente precisa dessa ligação, né? Vamos para a próxima imagem? Que livro é esse? Outra alegria. Então, já numa outra editora, né, na Editora Moderna, eu lancei inicialmente 2 livrinhos chamados De Olho na Vida, e esses 2 livrinhos deram a oportunidade de nós criarmos a coleção Rosa dos Ventos. Aonde vocês veem ali, PNLD, é o Programa Nacional do Livro Didático, em 2001.
e aí 2001, 2002, 2003, 2004, e ao todo nós vendemos só para o Ministério da Educação, na ocasião, mais de 10 milhões de livros. Isso nos dá assim, uma alegria muito grande. Não falo isso por vaidade, falo isso com alegria, com carinho. Imaginar que o seu livro, aquelas ideias que você colocou ali, chegaram a mais de 10 milhões de crianças. Isso é fabuloso. Parabéns! E espero que tenha sido muito gratificante ter iniciado também com ciências naturais, né? Porque foi a sua formação. Sim. E você não só aprendeu isso, você veio levando várias bagagens relacionadas à sua carreira. Você mesmo disse, ciências, educador, então é muito conteúdo, né? E para 75 anos é muita coisa. E se vocês me permitem dizer, eu digo que ciências, né? Ensinar ciências é uma oportunidade de aprender a viver, porque a natureza nos ensina muito. E tudo que o homem ele inventa, o que ele cria, ele copia da natureza. Na verdade, a gente não inventa, a natureza está aí, basta apenas nós termos sensibilidade para observar, né? E ter essa capacidade de observar, independente de qualquer religião, é ter a oportunidade de fazer com que a gente esteja mais próximo de Deus. Ai, perfeito, perfeito, vovô Manu. Acabamos o quadro de imagem, vovô Manu, aqui do programa Zero Dúvida na Carreira. Pessoal, a gente vai para um outro momento agora, que é o quadro de perguntas, vovô Manu. Sempre que vem um convidado aqui no programa, colocamos uma caixinha de perguntas no Instagram, na nossa rede social do Zero Dúvida, onde os seguidores fazem perguntas sobre a profissão do convidado. Vamos ver se eu vou saber responder, né? Com certeza o senhor vai conseguir. Então, vovô Manu, essa pergunta foi da Eugabs. Como se inicia a escrita de um livro? Beleza. Então, como eu já havia falado, né? Primeiro, a gente tem a ideia. Em cima daquela ideia, você sonha. No meu caso, eu escrevo tanto livro didático, que segue um programa, vamos dizer assim, oficial, né, das Secretarias de Educação, do MEC, do governo de uma maneira geral, e escrevo também literatura, né, onde eu me baseio em fatos vivenciados. Poderia citar 2 exemplos, é possível? Claro, fique à vontade. Um dos exemplos que eu gostaria de citar é o seguinte, com base na própria coleção Rosa dos Ventos, uma vez um pai me mandou uma cartinha, né, dizendo que ele estava desempregado e ele viu uma receita de sorvete no livro. Ele ia começar a fazer sorvete, o que eu achava daquilo? É claro que eu fiquei imensamente feliz. 6 meses depois, esse mesmo pai me manda uma outra carta dizendo que ele já havia virado o microempresário do sorvete na cidade onde ele morava. É uma cidade também do Nordeste, chamada Patos, no interior da Paraíba. Outro exemplo que eu posso dar é o nosso livrinho que vai ser lançado agora, fazendo até um contraponto, né, do passado com o presente, um livrinho que vai ser lançado agora chamado Viagem a Portugal, onde 2 avós, uma brasileira e uma portuguesa, conversam com 2 netinhas, também uma brasileira e uma portuguesa. E chega um momento da conversa que elas não se entendem muito, porque algumas palavras em Portugal têm um significado diferente daqui do Brasil. E no final desse livrinho, muito simples também, mas uma coisa real, a gente coloca inclusive o vocabulário, comparando o português do Brasil com o português de Portugal. Aproveito também a oportunidade e coloquei nesse livro o hino nacional brasileiro e o hino nacional português, também com palavras que as pessoas às vezes desconhecem. Então você vê, é uma alegria. Na verdade, o que eu estou fazendo agora, eu venho já iniciando isso há muitos anos, com um projeto de alfabetização também que a gente desenvolve hoje aqui no Zero Dúvida. Eu já fiz isso, inclusive em parceria com várias universidades estaduais, federais. Então, são só alegrias, tá? E a cada dia a gente procura aprender mais. Como eu disse anteriormente, eu não sei absolutamente nada e a gente aprende com cada criança, com cada adolescente, com cada adulto, com cada idoso. Com certeza, vovô Manu. Vamos para a próxima, então.
Essa pergunta é da Rayane Martins. Por que escolheu ser escritor, vovô Manu? Ótimo. Então, como eu falei também, né, eu desde a adolescência, eu fazia minhas redações e os professores me davam prazer de ler minhas redações. Então, naquela ocasião, eu já imaginava que eu poderia me transformar num escritor. Eu não sabia bem como, né, porque naquela época a gente não tinha tanta informação como hoje. E aí a gente luta daqui, luta dali e conseguimos chegar lá, graças a Deus, né? E continuo produzindo, continuo realizando um sonho que começou aos 13, 14 anos. Hoje, com 75 anos, eu tenho a honra de dizer a vocês que eu já consegui publicar mais de 50 livros. Caraca, Manu, parabéns! E que hoje, aos 75 anos, ainda tem muita caminhada ainda pela Sim, frente. se Deus quiser. Vamos para a próxima, então. Essa pergunta é da Isabela Benigno. Como é a rotina de um escritor? Maravilha. Então, olha só, o que acontece? Eu não abandono as escolas. Então, eu estou sempre dentro das escolas, desenvolvendo nossos projetos de literatura, de estímulo à escrita, porque, com todo respeito pela tecnologia, mas é muito importante que o aluno também leia e escreva. Inclusive, a neurociência já provou que quando você escreve, você desenvolve a memória de longa duração. Então é importante ler, é importante escrever, é importante usar o celular? Mas vamos usar o celular de uma forma produtiva, né? Eu costumo até fazer uma brincadeira, que a palavra mais usada hoje é zap, né? Z-A-P. Se nós invertermos essa palavra, vai ficar o quê? P-A-Z, paz. Então, vamos usar o celular para paz e não usar o celular para menosprezar os outros, para fazer coisa que não se deve fazer. Tá? O celular é uma ferramenta poderosa. Hoje, quase que não se admite deixar de usar o celular, mas ele pode ser muito usado, inclusive nas aulas. Eu acho até, com todo respeito por todos os colegas professores, se me permitem uma sugestão, ao invés de repetir o que já está escrito no livro, na apostila, use o celular. QR Code, por exemplo, pede ao menino para aproximar o celular ali de um QR Code e você vai economizar o seu tempo. Ao invés de você ficar se matando de falar 12, 15 horas por dia, não, bota o menino para trabalhar. Você vai conseguir uma turma muito mais motivada, você vai se cansar menos e eles vão te respeitar mais. Nossa, vai uma dica aí para os professores então, galera, do vovô Manu. Sim. Essa pergunta é da Bel Miranda. Como adquirir o hábito de ler todos os dias? Então, vejam só, como adquirir o hábito de ler todos os dias? Eu sugeria começar com coisas pequenininhas. Por isso, esses livrinhos que eu estou lançando, eles são bem fininhos, no formato econômico, e a gente vai criando um hábito. Agora, as escolas podem fazer coisas interessantes, como, por exemplo, os concursos, né? Eu costumo trazer para dentro das escolas concursos, como, por exemplo, o concurso Amazônia Azul, em parceria com a Marinha do Brasil, concursos de literatura nas academias onde eu frequento, concursos de poesia, porque essa história de dizer que o garoto não gosta de ler, isso não é verdade. Se ele for estimulado, ele vai gostar de ler. Assim como o garoto não gosta de comer verdura ou legume, também não é verdade. Se ele for estimulado, ele vai comer. A gente prova isso, porque na pergunta anterior, vocês me perguntaram como é a vida do escritor. Então eu vivo dentro das escolas também. E a gente participa junto com a criança dele mesmo produzir, às vezes, o alimento. Tá? E, então ele passa a dar um valor àquele alimento. Eu não gosto de beterraba, às vezes ele nunca comeu, então ele não sabe. Porque você só gosta daquilo que você conhece, né? E você precisa ter oportunidade de conhecer. Então, acho que esse também é o nosso papel enquanto professor, enquanto educador. Estimular a leitura, estimular a boa alimentação, estimular a atividade física. Tudo na vida é uma questão de estímulo. Quando você está estimulado, você consegue chegar lá. Nada é fácil, mas com estímulo o caminho se torna
muito melhor de ser percorrido. Temos que persistir sempre. Persistir sempre, nunca Exatamente. desistir. O senhor disse em relação ao seu livro. Onde podemos encontrar o seu livro? Então, esse livro, a minha sobrinha, inclusive, ela está fazendo um áudio, né? Onde ela vai dar o Pix, olha, é uma linguagem moderna, tá? E aí a pessoa que quiser adquirir o livro vai ser num valor bem acessível, de R$10, tá? Fora isso, ela vai dar o número do Pix direitinho, a pessoa deposita, a pessoa vai receber o livro autografado, tá? Pelo autor. E em alguns momentos também nós vamos fazer lançamentos contando, inclusive, com a presença dos ilustradores, porque eu gosto muito de valorizar o trabalho do ilustrador. Acho que quem cria a imagem tem um valor muito grande, né? A imagem, ela ajuda a compreensão do texto, tá? Então é um livro tranquilo de ler, você lê rapidamente, livro fininho, mas que tem uma série de possibilidades de você estar adquirindo bons hábitos de atividade física, hábitos de alimentação, hábitos de atividades mentais. Então, se você não tem o hábito de ler, pega essa dica do vovô Manu e compra o livro dele. Comece com um pouquinho, né? Vai aos pouquinhos. Um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez que a gente chega no sucesso. Sim. Então vamos para a próxima, então. Qual é o primeiro passo para escrever um livro? Então, eu diria que você tem a ideia, eu ainda vou pelo método antigo. Eu gosto de colocar no papel. Tem gente que vai direto para o computador. Eu não gosto muito de colocar direto no computador, porque depois você apaga, a ideia às vezes foi embora. E no papel aquilo fica ali. Então eu só jogo meus rascunhos fora depois que eu estou com o livro totalmente completo. Nós temos o hábito de chamar esse primeiro passo de originalíssimo. Quer dizer, é o livro original mesmo, onde você colocou as suas ideias. Às vezes uma palavra, né, que você troca com uma pessoa, aquilo te dá a oportunidade de você criar um livro. Tá? Então, o primeiro passo é esse. Depois desse passo, aí a gente vai, então, digitar esse material. Ele vai, normalmente, para uma leitura crítica, porque quem quiser ser autor tem que admitir, tem que aceitar a crítica. Entendeu? Ninguém é o dono da verdade. Vamos para a parte da ilustração, revisão, tá? Muito carinho, com muito cuidado. O pessoal da gráfica, normalmente, também é um pessoal que nos ajuda muito. Nós não dominamos tudo, tá? Tem técnicas que o pessoal de gráfica é que domina, técnicas como a equipe aqui é que domina, eu não domino isso aí. Então, o sucesso acontece porque nós nos unimos. Com certeza, vovô Manu. Acho que juntos a gente consegue se entender muito bem e chegar ao sucesso cada vez mais, né? Vovô Manu, encerramos o quadro de perguntas por aqui. E vocês que ficarem interessados sobre o quadro de perguntas, fiquem ligados nas nossas redes sociais para ficar ligado lá e ver qual será o nosso próximo convidado, fazer suas perguntas também. E é isso, pessoal. Vovô Manu, a gente vai para um outro momento agora do programa, feito aqui no Zero Dúvida, para compartilhar conosco como foi, qual a importância. Porque, assim, você disse que você dava aula, né, presencial, e agora você foi dar aula em frente às câmeras. Como é que é isso, né? Então vamos assistir para o senhor ver e relembrar momentos. Olá, meus amigos. Novamente aqui, vovô Manu, para mais uma troca de experiência com vocês, mais uma conversa. E hoje é um dia muito especial porque nós estamos concluindo mais uma etapa do nosso trabalho junto com os nossos queridos amigos. Então, vovô Manu, como é que foi agora dar aula em frente às câmeras, diferente das aulas presenciais? Sim, eu confesso que para mim foi uma novidade, né? Eu estava acostumado a trocar experiências com os colegas, professores, né? Em auditórios lotados, 200, 300 pessoas, mas dar aula assim, diante de uma câmera, sem ter aluno nenhum, eu tive que aprender muito. E tenho muito ainda para aprender, tá? Eu acho que
a aprendizagem é uma coisa que não termina. Se nós vivêssemos 200 anos, nós teríamos mais coisas ainda para aprender. Então, a cada dia a gente aprende coisas novas. E nós tivemos assim um resultado que, honestamente, eu nunca imaginei pudesse chegar a esse número tão grande de visualizações, uma vez que é um trabalho que eu nunca havia feito na vida, né? São 56 anos de magistério e eu estou nesse trabalho agora diante das câmeras há um ano e pouco, vamos dizer 2 anos no máximo. Então, é como se eu estivesse começando uma outra carreira, uma outra profissão. E cada dia aprende mais. Cada dia aprende mais. Que é diferente. É diferente você estar ali com o pessoal, interagindo com o senhor. Sim. E do nada ficar em frente às câmeras, sem ninguém ali para interagir. Sim. Né? Eu quero até aproveitar esse momento, meus amigos, e fazer um pedido. Isso não estava no script, mas eu faço questão de falar publicamente. Eu depois gostaria de fazer uma foto com a equipe toda. Vou mandar fazer um quadro e colocar no meu escritório. Meu entende? Deus! Porque é um prazer muito grande, entende? Ver aqui esse grupo de jovens, né, proporcionando momentos tão importantes da nossa vida, momentos esses que estão indo aí para o mundo todo. Eu nunca imaginei isso. Olha, vovô Manu, Entendeu? muito então, obrigada. Eu sou eternamente grato. Eu acho que todos nós juntos temos o mesmo ideal, é tornar não só o Brasil, mas tornar o mundo mais justo, mais fraterno, mais humano. Com certeza. Obrigada eu, vovô Manu, por ter topado de participar aqui do programa. A gente está encerrando o programa por aqui, pessoal. Antes de encerrarmos de fato, queria que o senhor passasse uma mensagem para o pessoal de casa. Qual mensagem, qual recado você daria para aquelas pessoas que não estão muito motivadas nos estudos, querem um puxãozinho de orelha? Qual mensagem você daria? Então, eu diria que o importante é o seguinte: o estudo sempre abre portas e que ninguém domina tudo. Então, é muito importante hoje o pai, o professor, aprender também com o seu aluno. Eu aprendo muito com as minhas netas. Elas me dão aula de como mexer no celular, porque tem coisa que eu não sei. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu aprendo com elas. E outra coisa também que eu diria a vocês é o seguinte: quanto mais a gente estuda, mais a gente se renova. Eu, como escrevi na introdução desse livro, eu não me sinto velho em absoluto. Pelo contrário, eu me renovo a cada dia. Porque a cada dia a gente tem obrigado a conversar com a criança, com o adolescente, com esse público jovem aqui, com esses técnicos que poderiam todos serem meus netos e que estão aqui nos ajudando. Então, isso é simplesmente maravilhoso. Então, eu digo o seguinte, gente, é união. União, 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 união e fé em Deus. E vamos trabalhar. É isso aí, pessoal. Vamos trabalhar. Encerramos o programa por aqui, então fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque postaremos uma faixa bônus com o nosso convidado, o vovô Manu. Compartilhe esse vídeo, se inscreva e curtem, tá bom? Tchau, tchau. Nos vemos na próxima. Tchau. Beijo no coração de todo mundo.